Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e sempre com a sua sintonia aqui na Boas Novas e, é claro, no nosso Antenados, que tem sempre assuntos muito relevantes, bacanas aí para sua vida, dos quais você pode, de repente, mandar um e-mail pra gente, participar e ficar ligadinho, porque daqui, com formadores de opinião, a pastores, líderes, a gente sempre tem uma conversa muito legal para sua vida. Para falar hoje que a temática é o que é ser pastor, trazemos, ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, meu amigo, pastor Eliezer Farias. Uma honra, um prazer tê-lo aqui, Eliezer. Prazer é meu. Fico feliz de poder estar com os amigos aqui nesse debate, poder ser de caráter bem elucidativo as nossas falas aqui. Amém. Ele é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa em Senador Camará e é também líder do Congresso Nacional de Louvor Profético. Meu amigo bispo Wilson Teixeira. Uma honra tê-lo aqui, pastor Wilson. Uma alegria, Lincoln, estar com você e com toda a turma do Antenados. Eu gostei desse fundo musical. É, né? Kirk Franklin, tua né? Cara. É, tudo a ver. Eu pensei que era o Fred Hammond. Não, tudo a ver. Não, Fred Hammond, Fred Hammond, isso mesmo, Fred Hammond. Fred Hammond, tudo a ver. Cara, tudo a ver, tudo a ver. Lindo, mas é uma alegria participar do Antenados e poder estar aqui e compartilhar coisas importantes da palavra de Deus. Amém. Ele é pastor da Igreja Congregacional Ilhéus, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Pastor Marcos Folena. Muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-lo aqui, pastor Marcos. A honra é minha, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e debatermos sobre um tema muito interessante, né? Ser pastor. É algo que realmente nós temos que estar refletindo, principalmente nos dias de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Ele é líder do projeto O Tempo é Agora, em Vila Kennedy, Rio de Janeiro, meu amigo Maicon Lima. Uma honra tê-lo aqui, Maicon. Obrigado, Lincoln. É um prazer estar aqui mais uma vez e desejo que o Espírito Santo mais uma vez governe esse tempo, porque as ovelhas estão esperando dos pastores. Amém. Legal, esse tema é muito bacana, né? O que é ser pastor? Eu gosto muito desse tema. Na verdade, é um tema que às vezes as pessoas acham que é simples, mas eu acho muito profundo e muito complexo. Existe uma fama hoje na sociedade quando a gente fala que é pastor, né? O pessoal já olha assim. Eu sou do tempo que falou que é pastor, tinha uma respeitabilidade, uma seriedade, um crédito, né? Semana passada, retrasada, eu estava fazendo um Antenados, teve um pastor que deu um depoimento aqui, que foi financiar um carro, e quando ele falou que era pastor, o crédito de financiamento foi negado. Então eu queria começar sobre essa imagem que nós, talvez nem por culpa nossa, mas qual a imagem que a sociedade tem do que é ser um pastor? Antes da gente entrar no mérito do que é ser pastor, como a sociedade nos vê hoje como pastores? Qual a opinião de vocês? Bom, rolou uma pausa, né? Rolou uma... Eu acho que tem a ver com a nossa vida, na verdade, é um acúmulo de conhecimento, né? E nós, apesar de fazermos parte sermos assim, extrato, produto do meio que vivemos, nós, além de sermos pastores e termos que exalar o bom conhecimento, o bom perfume de Cristo, a gente acaba sendo também atropelado por muitas informações. Mas eu acho que, como esse pastor que teve o crédito negado, algumas vezes eu quis também apresentar minha carteira de pastor da denominação e tive também alguns créditos negados. Se eu não tivesse outra carteira, uma outra atividade profissional, talvez eu não tivesse conseguido o crédito. E isso se deve ao mau testemunho de alguns colegas, de comprar e não pagar, e também dos escândalos, né? Por conta desse mau testemunho, a coisa vem à tona e você é colocado no mesmo nível, a mediocridade, todo mundo no mesmo saco. Então, se você é um mau pagador, todo pastor será um mau pagador. Eu já fui vítima disso também, como colega citado por ti. Eu acho que tem a ver com o nosso testemunho. O pessoal não tem cuidado muito do seu testemunho enquanto pastor. Eu acho que a gente só precisa definir o seguinte, né? A gente sabe que hoje, se você for num hospital, principalmente público, você vai encontrar o bom profissional, o mau profissional, aquele que trabalha mesmo sem condições, mas que fez um voto de medicina. E a gente não pode dizer que todo médico é aquele tipo de médico ali que deixa as pessoas
largada no chão, não dá atenção, etc, etc. Acaba isso também ocorrendo no meio sacerdotal, no meio dos pastores. E é muito difícil a gente debater isso aqui no sentido de que a gente, para falar do que é ser um pastor, a gente tem que às vezes falar das virtudes e também daquilo das mazelas, que né? é muito ruim, é nocivo e tem trazido um mau testemunho, como o colega falou, na sociedade. Mas de qualquer maneira, a gente precisa se posicionar e dizer, como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acredito que hoje, nessa geração que a gente está vivendo, um tempo de internet, um tempo que as notícias correm rápido, chegam rápido na casa das pessoas, a gente ainda tem homens sérios. Nós somos jovens, mas acredito que a gente viveu esse tempo daquele pastor que chegava na casa das pessoas, havia um respeito, né? Ou então passar na rua, as pessoas cumprimentar, ali vai um homem de Deus. Nós somos jovens, mas pegamos ainda esse tempo. E eu acredito que hoje existem ainda, e aqui está entre nós, pessoas sérias, de caráter ilibado, que amam o Senhor e a sua palavra. Sim. Alguns anos atrás... Desculpa interromper, mas tem, na fala do bispo Wilson, tem uma coisa assim de que todas as categorias têm pessoas ruins, tem pessoas boas. É compreensível, a gente tem esse olhar, essa percepção, acho que o nosso telespectador muito bem colocado, de não nos colocar no mesmo pacote. Mas eu queria insistir do seguinte, como a sociedade nos olha? É onde eu quero chegar agora, né? Há uns 20 anos atrás, voltando a essa ideia da questão da conduta do pastor, como ele era visto, a credibilidade que o pastor tinha, né? Nós tínhamos uma credibilidade maior. Eu sou pastor há 25 anos, né? Caminhando aí para o meu 26º, se chegar até lá. Então, há uns 20 anos atrás, eu fui numa rede de lojas adquirir uma máquina, né? Cheguei lá, quem me atendeu me negou o crédito. Uma outra rede me havia enviado uma carta dizendo que eu era um bom cliente, que eu tinha crédito livre para comprar o que eu quisesse naquela rede, coisa e tal. E aí quando eu apresentei minha carteira de pastor, né, quem me atendeu disse assim, olha, não foi aprovado o seu crédito, coisa e tal, Eu peguei, olha, como vocês estão me rejeitando como cliente, e eu peguei essa carta, né, que entreguei na mão dele. Ele levou lá para o gerente veio conversar comigo, olha, o senhor me desculpe, coisa e tal, o senhor pode comprar, não tem nenhum problema. Naquela época, 20 anos atrás, já começava essa situação. Isso não é uma coisa que estamos vivendo apenas agora, hoje. Né? Infelizmente, o pastor Elias também pontuou isso aqui, os pastores hoje, de algum tempo para cá, a coisa ficou mais popularizada. Virou show como pastor, não tem aquela seriedade realmente de levar a coisa e honrar o seu compromisso, de primar, né, para que seus compromissos sejam honrados. Infelizmente está acontecendo. Na verdade, eu acho que pagar suas contas em dias é compromisso de todo cidadão. Não tem a ver com ser pastor ou deixar de ser pastor. Eu acho que todo cidadão de bem deve e tem que cumprir com seus compromissos. Ponto. Segundo ponto, eu acho que está no detalhe onde o bispo Will também, o amigo pastor, diz que nós tínhamos a lembrança de um pastor antigo que tinha uma reputação um pouco mais estabelecida. Penso que os pastores antigos um dia vão morrer e vão estabelecer-se uma nova geração de pastores. Está aqui uma nova geração de pastores. Como é que a gente vai saber se essa geração de pastores vai cumprir o propósito dos nossos pais que nos antecederam, se nós não formos formados bem? Eu acho que o problema está no modernismo da comunicação da palavra e na formação dos novos líderes. E isso está fazendo com que possivelmente esses novos líderes mal formados vai formar mal também. Enfim, teremos não só mal pastores, pagadores, mas como toda a membresia cristã, maus pagadores. É uma questão de caráter, né? A membresia é uma questão de caráter cristão. Eu acredito que na sua fala o rebanho é o reflexo da sua liderança. Exatamente. Né? O rebanho é um reflexo da nossa liderança. Se nós temos uma liderança segura, verdadeira, íntegra, eu fico assim a pensar o seguinte, a expressão bíblica no capítulo 1 de Jó, quando Deus diz lá, muita propriedade, viste o meu servo Jó, homem íntegro,
desvia-se do mal, reto. Então, eu fico a pensar, Deus acharia hoje homens que ele pudesse apontar e fosse um modelo, um exemplo, como ele disse, nessa geração? Nós temos que lutar por isso. Acredito também passa pela questão do discipulado, porque quem forma líderes tem que formar não só líder com capacitação bíblica, conhecimento teológico. Eu tenho um discipulado que eu faço com um grupo de novos obreiros, a gente chama novos obreiros, preparando para o futuro pastorado. A gente se reúne às quartas-feiras e uma das coisas que eu mais pego com essa turma é a questão da integridade, né? Conhecimento bíblico, você tem N pregadores aí que pregam muito bem com essa palavra, mas a vida fala muito mais do que às vezes uma retórica bonita ou algo parecido. Mas eu ainda queria então a gente precisa entrar muito nessa questão de formar o caráter do discípulo, do obreiro, do futuro pastor. Perdão, pastor. Mas eu ainda queria pontuar a questão do seguinte: nós estamos falando do que é ser pastor. Eu penso que pagar mal, comprar mal, ter crédito aberto ou não, isso é um direito de qualquer cidadão. Usurpar, talvez, possivelmente, do fato de ser um pastor para conquistar um crédito ainda é preocupante para mim. A gente precisa discutir aqui num nível um pouco mais elevado, porque pagar ou não, comprar ou não e pagar é a obrigação de todo cidadão. Nós, como pastores, precisamos nos colocar numa posição um pouco mais elevada de responsabilidade. Eu penso que, desculpe... Então você passa vai dizer, pelo chamado, não é isso? Isso, também? Exatamente. E eu digo que ensinar novos líderes ou novos obreiros a ter um bom caráter não é só isso. Eu acho que isso é o mínimo que se diz para uma membresia inteira da igreja. Eu acho que essa pregação de bom caráter é para se pregar no culto de domingo. Agora, eu penso que a fala precisa de ser um pouco mais detalhada nessa reunião de novos líderes. Essa reunião de novos obreiros é que precisa de se ter uma fala um pouco mais incisiva com relação a ter um caráter igual ao de Cristo. Eu acho que o que falta para nós, de verdade o que eu penso, é que precisamos estabelecer para essa galera que tem vocação e que quer viver essa vocação, um senso de responsabilidade muito além do que simplesmente pagar ou não, comprar ou não. Eu penso que é isso. Mas um discipulado, só um minutinho, um discipulado não se prende só a essa questão de integridade. Um discipulado se fala de diversas coisas, da palavra, ensinamentos, você fala da questão eclesiástica, da questão teológica, enfim, N coisas, mas Concordo. A gente pontua isso como algo muito sério, porque eles também vão formar opiniões, eles vão formar outras pessoas, e já nesse modelo. Eu preciso ir pro break, mas o primeiro bloco já foi aquecido, né? A chapa já começou a esquentar. A gente vai pro break rapidinho, mas no segundo bloco eu vou entrar nessa questão para que a gente converse e debata acerca do chamado, porque eu acho que tem muito pastor profissional, e aí meramente profissional, aí é que começa a dar problema. É a questão da popularização. Né? Da quantidade, de repente. E a gente vai pro break e a gente volta no próximo bloco aprofundando essa questão do que é ser pastor. O Antenados na Geral volta já, e é claro, com a sua companhia. Não troque de canal, não zapeia não, que eu volto rapidinho. Nessa guerra, somos povo adquirido, nação santa,